Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã, pela Jovem Pan 100,7. A gente vai estar batendo papo no dia de hoje com a advogada, a doutora Mariana Sampaio, ela que é presidente da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB aqui de Alagoas. E a gente vai estar batendo papo sobre a questão do equilíbrio entre a inclusão digital e a proteção de direitos na regulamentação no uso de celulares e smartphones, telas em sala de aula. Bom dia, doutora Mariana Sampaio, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, satisfação imensa estar aqui com vocês, conversando sobre um tema muito polêmico hoje. É verdade. Doutora Mariana, a gente tem visto, né, com essa explosão do mundo digital, a questão do uso do dia a dia, do cotidiano dessas telas, inclusive nós, adultos. Quantas vezes a gente se pegou num restaurante com 3, 4, 5 amigos, todo mundo sem se falar, sem se comunicar, olhando o smartphone, ou no trabalho, cada um no seu gabinete, no seu escritório, na sua mesa, olhando o celular, no computador, no tablet, também sem essa interação pessoal. E isso, claro, vira um reflexo para nossas crianças, para os nossos adolescentes, porque é o comportamento, doutora Mariana, que eu digo, é o reflexo dos adultos, ou seja, nenhuma criança na primeira infância, na adolescência, enfim, na fase infantil, ela vai ter a questão, vamos dizer assim, de um comportamento por si só, mas sim um olhar de um adulto. Como é que você vê essa perspectiva e traça esse paralelo entre um comportamento do adulto, sobretudo do pai, do responsável, e essa criança com esse uso excessivo de tela? Vamos lá. É um tema, como eu disse, muito polêmico, porque nós vemos aí duas vertentes. Eu sou da época da Barça, nós estávamos até comentando aqui, eu sou da época da Barça. Então, assim, no âmbito escolar, nós tivemos um avanço muito grande do uso da tecnologia. Facilita o aprendizado, facilita o acesso à informação, facilita. Mas, em contrapartida, nós temos aí um déficit cognitivo. Porque muitas vezes a criança ou adolescente, ele usa a internet como forma de replicar o conteúdo e não de aprender e absorver. Ô, doutora Mariana, a grosso modo, para os nossos ouvintes e, assim, compreenderem, isso está emburrecendo a sociedade na sua visão, na sua ótica? Na minha visão, sim. Na minha visão, sim. A gente hoje, não digo só no sentido de conhecimento, de conteúdo, de capacidade cognitiva, mas de relacionamentos. A gente, como você bem colocou, a gente chega numa roda de amigos, se você olhar, está sempre alguém mexendo no celular. Então, a gente deixa de interagir com pessoas para interagir com telas. Às vezes, a gente até está interagindo com a pessoa que está do nosso lado, que ela compartilhou um meme, uma figurinha no WhatsApp, e a gente deixa de interagir pessoalmente para interagir virtualmente. E isso reflete diretamente na criação dos nossos filhos, sobrinhos, netos, das crianças no âmbito escolar. Então, a gente precisa ter cuidado. Hoje, a gente vê a apresentação de telas para criança de uma forma muito precoce. A primeira infância é a formação ali da criança. É onde ela está literalmente tendo a percepção de mundo, de relacionamentos, de desenvolver a capacidade cognitiva dela. Então, imagine uma criança na primeira infância já sendo apresentada a tela de uma forma precoce. Isso vai interferir na adolescência dela, na juventude dela, e quando ela for um adulto, na forma como ela enxerga o mundo, como ela se relaciona com pessoas, como ela se relaciona com a própria família, porque a gente vê crianças cada vez mais fechadas, que se relacionam com telas e que vivem no próprio mundo. A gente vê até ausência de diálogos dentro de casa. Às vezes a gente chega numa sala de aula, se você olhar, tá até silêncio, mas as crianças estão no celular. Eu ia comentar isso porque, assim, para além dessa questão do desenvolvimento, né, dessa sociabilidade mesmo das crianças, se a gente for pensar mesmo nessa prática diária, né, eu, por exemplo, sou mãe de um adolescente, então eu sei já como é que funciona, porque muitas vezes ele tá me mandando mensagem, mas ele está em sala de aula, né? Então, aí eu fico ali, meu filho, vai assistir sua aula e tal. Tá sem aula, tá sem professor. Então, eu queria entrar nesse âmbito, doutora Mariana, porque, para além da questão do desenvolvimento, eu acho que
um grande ponto que a gente deve discutir é esse uso na sala de aula de forma que atrapalha aquele momento ali da interação aluno-professor, né? Porque muitas vezes essa criança é muito naquela fase da adolescência, mas também crianças já estão muito inseridos nesse uso, nesse meio. Acontece muito do professor estar ali passando conteúdo, passando uma atividade, e esses meninos, eles estão ali brincando, olhando rede social, mandam um meme para o outro, e tá todo mundo ali brincando naquela algazarra toda, que é muito comum nessa idade, mas aí é atrapalhando aquele conteúdo e não tem nada a ver com o que o professor está ensinando em sala de aula. Então, aí é onde a gente entra realmente nesse assunto de essa inclusão digital. Isso não pode ser considerado inclusão digital, ou é também? Então, existe muito essa dúvida, né? Vamos lá. O que acontece hoje em dia? A gente vê muito isso com certa frequência. E minha mãe sempre dizia que o costume de casa é a praça. A gente vê que isso é o reflexo dos lares. De celulares na mesa na hora da refeição, em que não há diálogo com a família. Tudo reflete no diálogo. Então, a gente está vivendo essa linha tênue de é inclusão ou não é. Acontece que é uma inclusão de forma em que não há um devido aproveitamento. Isso ao meu ver. Por quê? Porque a gente deixa de absorver conteúdo que realmente é enriquecedor, que vai desenvolver a gente enquanto profissional, enquanto estudante como um todo, porque a gente sabe que a vida profissional de um adulto é reflexo também do que ele foi na infância dele. Então, a inclusão de uma forma recreativa. Então, a gente deixa aí de absorver um conteúdo para usar de uma forma recreativa e deliberada. Essa discussão trazida aí pelo Ministério da Educação, foi um estudo vindo pela Unesco do ano passado, em que foi comprovado que há um déficit não vou nem dizer de capacidade cognitiva, mas um déficit na quantidade de conteúdo, de conhecimento, no aprendizado como um todo. Então, a gente fica com essa, vamos botar assim, antena ligada com relação a isso, porque a gente não está falando só de inclusão digital. Quando a gente tem esse olhar de uma forma por fora, vamos colocar assim, a gente enxerga só, é proibido ou não é. Não, mas tem muita coisa em jogo. Tem muita coisa. A gente está falando de direitos de crianças e adolescentes. Sim, crianças e adolescentes têm direitos. Não pode ser imposto, meu filho vai fazer o que eu quero. Não, não é assim. Nós temos Constituição, temos Estatuto da Criança e do Adolescente, temos diversas leis que regem e que garantem esses direitos. Direito à educação. Direito à inclusão digital. E aí vem outra distinção. A gente vê crianças, por exemplo, de colégios que têm uma condição financeira melhor com crianças de colégio público do interior do estado. Elas não têm a mesma, vamos botar, equiparação no sentido de inclusão social. Então, a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. Doutora Mariana, mas essa questão do time da inclusão digital, por exemplo, a gente vê que a França, por exemplo, desde 2018, ela limitou a questão do acesso da tecnologia das telas para menores de 15 anos. Ou seja, na França, você tem menos de 15 anos, não tem acesso à tela nas escolas. E nós temos alguns países que têm restrições... Já é um movimento, né, João? Que restrições duríssimas, por exemplo, Finlândia, Espanha, Portugal, Holanda, México, Suíça, Escócia, Canadá. São países que já definiram que não pode haver o uso de tela nas salas de aula e também no ambiente estudantil, no ambiente escolar. Ou seja, está dando um passo para trás. Inclusive, uma matéria da CNN, recentemente eu estava verificando, a Holanda, por exemplo, aí nos Países Baixos, ela está retomando a questão das bibliotecas físicas. Ou seja, você sentar na biblioteca, pesquisar, pegar um caderninho físico. Exato, retomar aquela questão das anotações, daquele fichamento que a gente fazia tanto, né, na nossa época da adolescência, na faculdade. Enfim, é dar um passo para trás para a sociedade avançar. Como é que você vê, doutora Mariana Sampaio, essa questão desse time, dessa inclusão digital? Hoje, o Brasil, alguns estados já estão regulamentando o uso de aparelhos celulares no ambiente escolar. Através de lei municipal, lei estadual? Através de leis municipais, leis estaduais, há essa regulamentação. Ainda não é algo uníssono no Brasil. Não temos aí decisões específicas nesse âmbito. Do MEC, por exemplo? Ainda não tem, ainda está se discutindo.
Tanto é que dentro do próprio Ministério tem gente que é contra, tem gente que é a favor. E porque assim, muitas são as dúvidas. Vamos proibir só dentro da sala de aula e nos corredores? Como Sim. vai ser a fiscalização? Como os pais vão se portar com essa proibição? Essa discussão é interessante, porque eu estou aqui me lembrando, até pouquíssimo tempo atrás, já era proibido. As próprias escolas, elas não permitiam que as crianças levassem os celulares para as salas de aula. E aí depois era para a escola, não podia levar, né, as crianças, pelo menos as menores e tal. E aí, com o passar do tempo, a coisa foi se naturalizando de uma forma que hoje não existe mais esse debate. Ou seja, estão tentando retroceder, né, voltar um pouco no que já não podia, mas agora com base em leis, porque já naturalizou tanto que não tem como você proibir somente, né? É justamente isso. A gente normalizou uma criança de 2 anos de idade em que ela tá literalmente o dia inteiro na tela. Ela come na tela, ela fica na tela. E assim vai. E isso vai refletindo quando ela tiver 4 anos, quando ela tiver 6 anos, quando ela tiver 8 anos. E por que ela faz tudo isso em casa? Por que não fazer no colégio? Então, aí a gente vê essa linha tênue entre proibição, mas garantias de direito à informação, garantia de direito. E a gente ainda tem um pequeno detalhe. Tem crianças que realmente precisam do suporte da tela. Ou porque são autistas, ou porque tem algum neurodivergente de alguma forma, e cada neurodivergente é neurodivergente de uma forma específica. Então, a gente, além de se atentar à lei geral, tem que se atentar também às exceções. Ô, doutora Mariana, por exemplo, eu acho esse modelo francês muito interessante, de você limitar até determinada idade, e aí quando você já tem uma maturidade, você chega à adolescência, 15, 16 anos, ali você ter o acesso, por exemplo, em sala de aula, em ter acesso a um tablet, a um smartphone, você já tem uma maturidade, uma convivência, né, com a tecnologia. Hoje, na sua ótica, existe algum modelo ideal para ser instituído nas nossas escolas, seja na primeira infância, na adolescência? Existe alguma discussão isso através das universidades, da própria OAB? Enfim, existe algum grupo de pesquisa nesse sentido que tenha esse olhar mais adiante? Vamos lá, modelo ideal. Aí você fez uma pergunta que realmente a gente olha. A gente não pode comparar a realidade de um país com a realidade de outro. Sim, claro. A gente não pode comparar a realidade da França com a nossa realidade. Até porque nós aqui vivemos uma realidade. Uma criança no interior de Alagoas vive outra realidade. Então, ao meu ver, vai ser um pouco difícil essa transição? Vai, porque, como eu disse, muitos são os questionamentos. Fiscalização, imposição, restrição, como vai se dar as sanções, como o colégio vai se portar, como vai ser com relação aos pais, com relação às próprias crianças, a necessidade de uma capacitação com a rede pedagógica. Então, a gente tem aí uma série de fatores que vão interferir diretamente na formação, na idealização dessas leis. Então, adotar um modelo ideal vai ser muito difícil. Agora, doutora Mariana Sampaio, eu acredito que uma coisa está pacificada, que é essa questão do libera geral. Isso daí eu acho que é pacificado na sociedade, que é algo que não tem mais como ser suportado. Já é uma preocupação. Né? Já é uma preocupação, assim, de joguinhos virtuais, sim, de problemas cognitivos, tudo decorrente do uso excessivo de telas, desse vício em tela. Eu acho que essa questão está pacificada. A gente parte desse pressuposto que se libera geral não pode mais continuar. É muito difícil, até porque cada família tem uma criação diferente. Então, a gente está tratando de pessoas que têm uma filosofia, uma ideia de vida, um estilo de vida completamente diferente. Que isso está afetando a nível nacional e a nível global, está. A gente vê crianças aí que perderam o dinheiro da família em jogos. É verdade. Jogos divulgados por quem? Por muitos influencers. Então, a gente vê aí a influência do mundo externo. É um problema, vai arrastando o outro, né? Inclusive, minha gente, é muito sério. A gente que vê de fora não tem noção, não tem dimensão do que realmente isso significa. A gente, quando fala de telas com crianças e adolescentes, a gente fala de
Déficit cognitivo, déficit de aprendizagem, déficit de interação entre pessoas, crimes cibernéticos, violência sexual cometidas por meio de internet, porque começa com a internet, acaba aí naquela famosa troca de nudes. Sim. E isso preocupa. Às vezes é marcado um encontro achando que é um adolescente, que é uma criança e não é. E aí a gente já adulto. passa dessa discussão em específico que a gente está conversando aqui para aquela questão da regulamentação das redes, aquela regulamentação da internet que vem sendo discutida. Tudo está interligado. Então está tudo interligado. Está interligado. Então a gente, nessa regulamentação, a gente chama, aí o governo chama para participação colaborativa. Empresas, governo, família. Qual é o dever? Na verdade, o dever de proteger as nossas crianças e adolescentes é de quem? É nossa. Não é só do governo. Não é só do Estado. Não é só da família. A sociedade tem por obrigação participar ativamente dessa proteção. Então, não adianta a gente falar de proibição se não há uma conscientização nas famílias, se não há capacitação no colégio, porque a gente fala aí, mas o colégio ele precisa ter uma assessoria jurídica muito boa. Por quê? Porque ele vai pegar uma lei, adequar, trazer ela para a realidade. Para a sua aplicabilidade. E para trazer justamente a aplicabilidade. E quando a gente fala de aplicabilidade, a gente tem que falar no preventivo e no pós. Aconteceu de pegar um grupo de crianças com celular, mesmo sendo proibido. Sim, vai fazer o que agora? Porque quando a gente fala em confiscar celulares de crianças, de uma forma deliberada, isso é violação de direito. Então, tem que estar posto coordenação na lei. Pedagógica, tal, enfim. Tudo. Então, a gente precisa uma questão muito literalmente delicada. Trazer essa participação colaborativa que outrora estávamos discutindo na resolução que veio do Ministério da Cidadania, e trazer para essa aplicabilidade. Porque vai precisar passar por uma reciclagem dentro das escolas, por uma reciclagem da nossa forma, enquanto família, porque muita gente pode pensar assim, não, mas eu vou botar o celular na bolsa dele, porque vai que eu preciso falar com ele, eu preciso pegar ele mais cedo, eu preciso pegar a criança mais tarde, não, ela está dodói, eu preciso saber se ele tomou um remédio. Então, como é que vai ser a postura dos pais diante dessa regulamentação? Então, não é algo tão simples. Acredito que, por isso que eu falei, do modelo ideal, simplesmente não existe. É uma questão cultural que tem que ser amplamente discutida. Sim, até porque vai adequação de acordo com cada realidade. A nossa realidade aqui em Alagoas é diferente da realidade do Paraná. Doutora Mariana, de bairros, aqui na Ponta Verde, para o Eustáquio, para o Jacintinho, para o Farol, ou seja, são realidades... Dentro da própria capital já existe essa diferença. Distinções comportamentais, sociais, econômicas, são grandes distorções. Então, são mundos completamente diferentes. E a gente tem que tomar cuidado com essa regulamentação, porque ela pode aumentar vamos colocar assim, a desigualdade social no quesito inclusão tecnológica nas escolas. Isso pode vir ainda mais à tona, né? Doutora Mariana Sampaio, advogada, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã. Quero fazer um convite público para que a senhora esteja aqui em outras oportunidades, tratando dessas e de outras temáticas tão importantes e tão relevantes para a nossa sociedade. E quero deixar um espaço para as suas considerações finais. Gente, tenham cuidado com suas crianças, tenham cuidado com seus adolescentes. O mundo não é brincadeira. Tela é bom, às vezes, para uma distração, mas isso pode interferir, literalmente, na capacidade cognitiva, na capacidade de se relacionar e na forma como ele vai enxergar o mundo. Então, eu acho que a gente deve começar esse diálogo e essa mudança de pensamento dentro da nossa própria casa. Como dizia minha avó, o costume de casa vai à praça. Então, vamos levantar esse diálogo com os nossos filhos, porque é muito importante. Doutora Mariana Sampaio, advogada, mais uma vez, obrigado pelos esclarecimentos, pelas palavras e pelo esse debate de alto nível aqui no Jornal da Manhã. Obrigado à minha companheira de bancada, Natália Barros, ao Claudio Stone, sempre na técnica, ao Mailson Franklin, nas ruas de Marcel com Geraldo Salgueiro, o Robson Florentino nas redes sociais. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, até quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau, obrigada, ouvinte. Tchau, tchau. Até amanhã. Você ouve